Olá, meu nome é Antônia, tenho 34 anos, sou natural da Paraíba. É uma história para contar. Minha história é de persistência. Eu cheguei em São Paulo com 17, entre 17 a 18 anos. Eu cheguei aqui para morar com meu irmão mais velho, né? Meu primeiro trabalho foi cuidando do meu sobrinho. E daí foi num período que era de menor de idade, né? Eu sempre tive em mente que eu, assim, de ser independente, porque antes eu perdi minha mãe com entre 12 a 13 anos. Então, assim, praticamente eu tive que caminhar com minhas próprias pernas. E aí a vida foi me ensinando como me ensinando a viver no meio das pessoas, a, a aprender a me defender, que isso foi muito difícil para mim, assim, foi uma história muito de superação, assim, foi assim, é, como que fala? Desafiador. Desafiador, uma trajetória muito difícil, mas graças a Deus eu estou aqui de pé para contar, para incentivar, para que as pessoas consigam persistir também. Ô, Antônia, então você, assim, já é uma história de superação por si, só o fato de perder a mãe, acredito que ninguém mereça perder a mãe tão jovem, né? É muito difícil alguém ficar sem mãe tão criança. Mas a partir desse momento que você se vê praticamente, apesar que você tinha pai também, tinha outros familiares. Sim, sim, tinha meu pai, mas assim, era em 10 irmãos, 10 comigo, né? Sim. Então, para dar atenção a cada um de nós, assim, foi bem difícil para ele. Meu pai era agricultor e ainda continua sendo assim, mesmo ele sendo assim, na idade que ele tá, idoso, né, de 65 anos, ele continua indo aos pouquinhos, mas assim, meu pai criou a gente ali, né, sendo agricultor, analfabeto. Então, Sim. assim, eu me espelho muito nele, sabe? Porque ele deve ter, por mais que o dinheiro era curto, as condições eram precárias, o básico talvez só tivessem o básico, mas acredito que ele também fez o melhor que ele pôde, né? Sim, eu vejo ele como um guerreiro, assim, de verdade. Eu me espelho nele, assim. É tanto que minha história, assim, é muito, assim, de persistência mesmo. Quando eu fiz 18 anos, assim, meu sonho era arrumar meu primeiro emprego. E eu consegui meu primeiro emprego. E aí veio o desejo de começar a trabalhar com vendas, né? E em seguida eu comecei a trabalhar em shopping. Mas assim, só uma coisa, os 18 anos você sonhava em ter esse trabalho, mas era em São Paulo já ou não? Sim, Então, fala um pouquinho. Como é que você estava lá? Foi até com 12 anos perdeu a mãe. 12, né? Você perdeu a isso, mãe. isso. Tá, e quando é que você desejou vir para São Paulo? Assim, eu sempre sonhei assim em sair para fora. Desde criancinha eu sempre sonhei em morar fora, assim, né? Porque lá era sítio, cidade pequenininha, poucas oportunidades assim. E com entre 12 a 13 anos eu já ajudava uma senhora do lado da minha casa, limpar a casa dela. E na época R$ 50 era muito, então ela me dava R$ 50 e ali hoje eu vejo como um desafio, né? Que eu superei ali, aprendizado, tudo. Porque ali eu fui aprendendo com entre 13 a 14 anos e aí decidi vir pra cá pra cuidar do meu sobrinho com entre 16 a 17 anos. E Aí você veio trabalhar como babá, assim, trabalhar, é, ajudar a família e veio morar com seu irmão, com família. isso, vim morar com meu irmão, que é meu irmão mais velho. E aí quando eu fiz 18, eu sempre tive o desejo de morar sozinha, ter aquela liberdade, né? Aí quando eu fiz entre 18 a 19 anos, aí eu fui morar com meu irmão, que é solteiro. A gente alugou uma casa e foi morar juntos. Meus irmãos foram casando e eu fiquei, né? E comecei a morar sozinha e foi um desafio ali que eu fui superando. Morar sozinha, pagar aluguel, água, luz, enfim. Eu aprendi a viver. E aí foi uma trajetória longa, assim,
de muita aprendizado, superação, persistência e sempre focada e sempre quis ter coisas boas para mim, assim, de me dar o melhor, sabe? De não faltar nada em relação a tudo. Por ser tão jovem, assumir responsabilidades sobre si mesma, sobre uma vida, moradia, enfim, se posicionar, né, dentro da sociedade, num trabalho, ter aquela vida, aquela visão de mundo que talvez muitos jovens ainda nem tiveram isso com a sua idade, pelo fato de você estar praticamente com irmãos, quer dizer, vivendo praticamente sozinhas, digamos assim. Então você já enfrentou o embate, as situações, acredito que teve que se defender em alguns momentos que talvez muita gente talvez não conseguiria, né? Sim, eu me defendi em várias situações, assim, e em relação também ao trabalho, né? A gente se lidar, tá no meio de pessoas ali, e você tem que saber lidar com pessoas, ser paciente. E eu não tinha essa experiência, então assim, era uma... foi uma luta, porque você teve que, assim, você aprendeu, pelo que eu entendo, assim, tudo na marra, né? Aconteceu a situação, você teve que tirar de dentro de si resistência, força, coragem, para estar na arena lutando ali, né? Eu acho que foi uma coisa por aí. Sim, eu sempre busquei, assim, o meu refúgio em cima da minha fé. Porque a fé, ela move montanhas, né? Quando a gente tem fé em algo, sabe? A gente se fortalece, pede direção. Sim, foi muito importante para a pessoa se estruturar. E aí você entrou no empreendedorismo. Isso, eu entrei. Mas foi bem depois, né? Acredito, bem depois do shopping, de outros empregos. Sim, aí eu comecei a estudar. Eu primeiro comecei a estudar cuidados de idosos. Me veio o desejo de começar a cuidar de pessoas, que eu já lidava com pessoas, né? Sim. Ali no comércio, com vendas. E aí eu comecei a estudar, em seguida terminei o curso de cuidadora, fui para enfermagem. E aí veio de novo o desejo de começar a vender, mas eu não queria trabalhar para ninguém. Queria trabalhar para mim mesma, né? Eu já estava com isso no meu coração, tudo. E aí eu arrumei um emprego para trabalhar só de fim de semana de babá, que foi aonde que me veio a ideia de começar a empreender, que foi onde eu investi pouquíssimo, assim, para começar aos pouquinhos. Eu fiz o meu primeiro investimento, deu super certo, foi indo. E comecei a divulgar meu trabalho na internet, nas redes sociais, né? E as pessoas foram conhecendo. Hoje, eu consegui, acho que foi em 9 ou 6 meses, abrir minha loja física. Poxa, parabéns. Sim. Porque precisa muita determinação para conseguir, né? Sim. Porque você paga aluguel do salão. Isso, paga aluguel. Enfim, tem diversas contas, né? Sim, despesas, né? Que não tem jeito, né? Sim, aí eu fiquei 6 meses trabalhando direto, sem folga. Eu trabalhava na semana na loja e no final de semana eu trabalhava no emprego de babá. E foi aí que eu fui conseguindo levantar a loja e comprando as coisas aos pouquinhos e fui indo aos poucos, divulgando, trabalhando em cima disso. Porque você tem a loja física, mas também vende pela internet? Vendo pela internet. E divulga sozinha seu trabalho, suas páginas, tudo. Você foi bem determinada mesmo, porque muita gente nem sabe como mexer na ferramenta, Instagram, Isso, na verdade, eu usei o meu emprego para levantar o meu negócio. Ah, sim. Quer dizer, você com o seu dinheiro do seu trabalho que você investiu para fazer uma outra coisa, para ter o seu próprio negócio. Para ter meu próprio negócio. E eu fui trabalhando, né, divulgando nas redes sociais, como eu já havia falado, trabalhando no ponto físico e correndo atrás, fazendo compras. E foi assim, um trabalho árduo mesmo, nada é fácil, né? Sim.
foi muito, muito difícil. Hoje em dia tá melhor, graças a Deus, mas eu continuo persistindo. Agora eu estou nas plataformas, né? Trabalhando em cima, tá começando a sair as vendas, graças a Deus. Que legal. E assim, quando a gente tem um sonho, a gente tem que correr atrás. Sim, aí você. Esse era um dos seus sonhos, trabalhar por conta, e você, até rapidamente, vamos dizer que em menos de 2 anos, você conseguiu. Isso, menos de 2 anos, Você, mas né, você teve sua loja, você foi se desenvolvendo. fui me desenvolvendo, mas eu fui muito persistente, assim, eu foquei naquilo que eu queria, e assim, constância. Sim. Todos os dias eu sou constante em tudo que eu faço. Eu sou uma pessoa determinada. Quando eu quero algo, assim, vou pra cima, não tenho medo. O medo, às vezes, ele tenta nos paralisar. Se eu tivesse deixado o medo dominar aquele comecinho lá, quando eu peguei a chave para abrir o negócio, Sim. se ali eu tivesse deixado o medo me parar, não estaria, né, onde estou hoje, assim, nessa caminhada, assim, de ter o ponto físico, de ter as lojas nas plataformas. E você acha que a sua clientela, ela vem da internet? Você trabalha com que tipo de produto? Trabalho com lingeries, né, moda íntima, pijamas, baby doll. Ah, sim. É um público mais feminino, então. É o público feminino. Feminino, né? Isso. E isso, assim, você acha que entre as redes sociais, a internet, a busca é maior, ou ainda tem aquelas tradicionais, ou depende das pessoas mais velhas, talvez, que gostam mais de ir na loja fisicamente, comprar? Você percebe isso ou não? Então, o público é um pouco dividido. Tem muitas pessoas hoje em dia que elas preferem ver o produto na mão, né? Que é melhor elas verem assim Escolher na hora, ao vivo, a cor, o tamanho, tudo. Mas hoje em dia, com a tecnologia assim avançada, a internet está dominando. Aí a gente está nesse caminho, assim, mas não dá para ter convicção de um público. Afirmar, né? É assim. Isso. Outra coisa, então partimos do ponto que quando você faz um retrospecto, você tem 30 e poucos anos, é jovem ainda, mas quando você volta assim à mente, lá na infância, em toda a situação, vários irmãos, né, agricultura, no meio assim, um lugar já mais parado, um lugar com poucas oportunidades, e também interior, né, aquela coisa que a gente sabe que é diferente. Hoje você acredita que você fez uma grande trajetória para chegar a se dizer que conquistou o que você queria, que era trabalhar por conta. Me vendo hoje de como eu tô, da trajetória de onde eu comecei lá do comecinho, da infância, até chegar aqui numa cidade grande, metrópole, eu me vejo assim já como vencedora, porque são poucos que aguentam o que eu aguentei. Porque a gente viver assim, meio uma sociedade, lidar com o ser humano é muito difícil, assim. Então eu me vejo hoje assim, independente da situação, de qualquer coisa, eu já me vejo como uma grande vencedora. Com assim. certeza. E você tem novos sonhos, novos desafios a enfrentar? Pensa em outro tipo de situação para sua vida? Como funciona isso dentro da Antônia, que já foi uma mulher já de batalha, uma moça, né, jovem aí, que já conseguiu galgar alguns degraus para alcançar o que esperava, e com muito suor e trabalho, o que é de se admirar, porque hoje a gente vê e percebe que existe uma grande tendência das pessoas a acreditarem que as coisas caem de uma forma mais fácil na vida delas, e a gente sabe que é com trabalho e esforço. Sim. E você está aí para provar. Sim. Olha, eu ainda quero chegar longe. Eu quero que o meu negócio seja conhecido, sabe? Uma loja muito conhecida. E assim, me vendo com a força que eu tenho, eu vejo que é possível, sim. Tudo é possível quando a gente tem foco, né? Naquilo que a gente faz, com amor, com dedicação, a gente vai longe. Sim. E eu creio que ele vai chegar
esse momento assim da loja ficar uma loja conhecida, ter outros pontos físicos, outras lojas também. Você quer um destaque no mercado Isso. que você se dedica. Isso. E também porque você precisa de, como se diz, acho que sentir, talvez, porque assim, você já alcançou um ponto e a gente nunca vai parar, nós sempre queremos mais, enquanto a gente está vivo, você já alcançou, você tem sua loja pequena, modesta, mas já é algo que você não pensava antes, e foi muito rápido até, né, em menos de 2 anos. Agora, quando você pensa em ter uma loja maior, com mais poder e também um nome marcante, acredito que isso é como se fosse uma realização total. Aí você vai sentir que você ficou realizada plenamente naquele momento. Depois você vai querer mais coisas, talvez. Olha, chegando assim para a loja ficar reconhecida assim, eu cheguei realmente onde eu sempre quis, né, no comércio. Bom, aí você tendo essa loja, você chegando nesse momento do profissional que você tanto almeja, você pretende continuar aqui em São Paulo, ou você ainda tem uma raiz, o coração, lá onde nasceu, naquela menina, naquela vida mais interiorana, mais simples, mas você ainda tem essa vontade de voltar para lá ou não? Não, voltar para lá eu não tenho, mas assim, eu tenho um desejo também de ajudar pessoas. Sim. Né? Mostrar para elas que elas são capazes de chegar onde elas querem, sabe? Usar a minha história como inspiração. Isso é um dos meus objetivos também, né? Além de deixar a loja muito conhecida, um dos meus objetivos é inspirar pessoas. E mostrar para elas que tudo é possível, entendeu? Sim. Quando se tem foco, determinação, persistência e fazer com amor, com carinho. Trabalhar no comércio é servir as pessoas. Então, que a gente possa servir com amor, né? Tudo que a gente faz com amor floresce. Às vezes uma conversa de 5 minutos já melhora um pouco o dia da pessoa, ela tem uma atenção, e às vezes a vendedora faz esse papel, muitas vezes quando dá atenção, quando acolhe, quando escuta. Eu acho que isso acaba sendo, como você está falando, é uma forma de servir. Você oferece um produto, claro, precisa dessa parte financeira, mas também existe a convivência, a troca, você fala, escuta a pessoa também. Então, acredito que isso forma uma boa conexão, onde os dois lados se completam, talvez. Sim, uma das partes mais importantes, assim, das vendas é o ouvir, né? Você ouvir o cliente e entender a necessidade dele. Isso é muito importante. E também a parte de você ser solícito, né, ali. Às vezes a cliente nem quer comprar nada, você poder ouvir aquela pessoa, ali interagir com ela, que às vezes a pessoa tá tão assim, né, que ela Sim. entra na loja e parece uma clínica de... Os psicólogos não dão conta. Então é terapêutico. Acho que às vezes a conversa com o vendedor se torna terapêutica, né? Terapêutico. E é importante isso. Mas isso é a humanização que precisa existir em vários setores, seja na área da saúde, assim, na área profissionalmente de saúde, mas isso em uma clínica, em uma loja, em um restaurante, sabe? Em uma porta de entrada, um condomínio, você passa pela recepção. Então, onde tem pessoas trabalhando, não são máquinas. Então, e quem entra e sai também não são máquinas. Então, precisa de haver acolhimento, conversa, diálogo. E um dos nossos propósitos aqui é isso, parar um momento e falar um pouco. As pessoas pensam aqui que, por exemplo, é um assunto... que aqui precisa falar de uma coisa muito, assim, uma coisa dinâmica, algo excepcional que aconteceu. Eu até já falei isso, ninguém precisa fazer coisas grandiosas. Às vezes, em um simples atendimento, onde você recebe a pessoa, mostra para ela os produtos, explica, às vezes, de verdade, o que é melhor, o que é pior. Aí a pessoa vai falar, poxa, foi honesto, foi sincero, atendeu bem, não se preocupou em me dispensar logo, porque a gente, como cliente, a gente percebe que muitas vezes o vendedor está louco para se livrar. Então, quando você está falando de dedicação, amor, acredito que você
vivencie essa experiência. E isso é muito bom que você consiga transmitir, porque essa verdade a gente vai carregar. Quem está consumindo percebe isso. Sim, o cliente ele percebe. Assim, a intenção do vendedor, né? Tem muitos casos que até mesmo eu vivenciei isso, né? O vendedor atende ali mais pela venda ali. E meu objetivo, tipo assim, eu tô buscando trabalhar muito em cima disso, assim, não é só venda, sabe? É um atendimento humanizado. Sim, acho que você acaba criando uma conexão com o cliente e de repente a sua loja sai de um bairro, vai para outro e ele acaba continuando consumindo lá, né? Seja pela internet também. Isso, esse é o objetivo, né? Sair de um bairro, como lá é bairro assim, periferia. Sim. Eu comecei lá, mas assim, crendo eu e que realmente... Trabalhando para conseguir se estabilizar num lugar melhor e mais centro comercial. Mas vendo o comércio de como ele está hoje, não é necessário você estar no meio de um centro comercial. Ah, sim. Porque a internet, hoje em dia, verdade. Né, sim. está expandindo aí os negócios. Quer dizer, né, às vezes você pode até dar sua... realmente é uma visão mais nova, moderna que você está falando. De repente você está num lugar mais afastado, que o aluguel talvez seja mais barato, porém você tá na internet, então você tá também, a internet é uma grande praça onde está todo mundo ali para oferecer seus serviços, seus trabalhos, né? Então acredito que sim, não precisa de ter essa mudança física para um lugar mais caro, onde vai só gerar mais despesas. Sim, a internet está aí, ela tem ajudado muito, assim, num pouco que eu comecei agora em uma das plataformas, eu vejo que, assim, é muito mais facilitador, né? Sim. Tipo assim, a pessoa tá lá, dá um clique, comprou, você não precisa trabalhar aquele cliente, entender a necessidade dele, não, ali tá o produto, o cliente dá um clique, comprou, você envia, é mais prático, assim. Ah, sim, entendi. Mas tem um cenário por trás disso, né? Precisa achar fornecedor, tem os descontos das plataformas e também gera um custo, né? Também, quer dizer, sempre vai ter, né? Sempre tem. Os dois lados da questão. Sim. Certo, então agora a gente vai fazer uma dinâmica aqui com você. Pode ficar tranquila, é super leve. É uma reflexão. Diante das coisas que você já passou, que você passa, é um momento mesmo de você olhar para si e pensar o que pode ter de diferente. Enfim, mas eu vou ser mais objetiva e aqui eu quero te pedir para você me dizer assim, com relação, essa aqui é uma plaquinha de trânsito, porém, na vida a gente passa por situações onde coisas ruins ou pessoas mal intencionadas, elas param perto da gente, entram na nossa vida, às vezes pela porta da frente, às vezes nós mesmos abrimos a porta para que situações assim aconteçam. Mas a gente aprende, sofrendo, mas aprende. Então, que tipo de situação ou de pessoa, de pensamento que você não quer, como você disse, aprendeu a se defender sozinha, muito jovem, uma criança. Então, que tipo de situação você hoje pensa? Não permito que pare perto de mim, eu não aceito isso na minha vida. Diante de todas as coisas que você já passou, acredito que tenha havido alguma situação, sim, que você tenha repulsa, sei lá, não goste, não queira nem lembrar. Pessoas negativas, pessoas que murmuram muito, pessoas que colocam muito obstáculos, e tudo isso eu aprendi no decorrer da vida, né? Que quando você tem pessoas murmuradoras, que colocam muitos empecilhos, obstáculos, você vai contar algo, um sonho, e aquela pessoa começa a colocar coisas negativas. Isso eu não quero para minha vida, pessoas negativas. Entendi, realmente você está certa, porque nós precisamos, vou guardar a plaquinha, a gente precisa realmente de estímulo, de incentivo e não de coisas mais que nos coloquem mais para baixo. Sim. Seja por todas as questões que a gente passa. Tem mais outra dinâmica aqui que eu quero saber o seguinte: se você tivesse que enviar uma mensagem para o mundo, em uma pracinha, subir em um palanque, algo que você tivesse que falar para o público,
ou fazer um protesto, ou deixar uma mensagem sua, onde você queira registrar a sua ideia. Aí eu gostaria que você, em uma frase, elaborasse uma frase, um protesto, enfim, através do nosso megafone. Olhe para o próximo com mais amor, seja solícito. Verdade, né? Precisamos, né? No mundo que nós estamos, precisa haver um pouquinho mais de... Porque tá bem difícil o mundo. O egoísmo, ele predomina, né? As relações. E isso só traz prejuízo quando a gente não consegue, enquanto sociedade, né? Se tratar melhor, enfim. Tem mais alguma mensagem, alguma coisa que você gostaria de falar? Ter esperança, sabe? Que tudo é possível. Olhando minha trajetória, eu seria uma pessoa que seria tudo para dar errado, né? E assim, como eu falei desde o comecinho, eu sempre fui uma pessoa de muita fé, assim, sempre acreditei muito em Deus. E o Senhor, ele é o centro de tudo. Quando buscamos, assim, independente do que a pessoa acredita, assim, se fortalecer, sabe? Se fortalecer espiritualmente, assim, é um dos... E você que está em casa, que nos assistiu, que quiser participar do nosso projeto, ele também vai funcionar de forma online, as entrevistas. Estamos nas redes sociais, o número vai aparecer aqui na tela. Obrigada pela participação, Antônia. E quem está em casa, um abraço e até breve.